Olá, queridos. Bom dia, boa noite, boa tarde, bom dia. Não sei qual horário que você vai assistir, ouvir esse vídeo, mas eu quero aqui fazer um comentário a respeito com exposição na palavra de Deus. Todos nós sabemos o cenário em que o mundo está vivendo, em que o mundo está acontecendo nos dias atuais. Nós, como cristãos, nós sabemos que um dia tudo isso vai ter um fim, o qual o Senhor Jesus ele falou a respeito das profecias, a respeito dos finais dos tempos. Então nós temos no nosso meio teológico 3 visões escatológicas. Então eu quero falar dessas 3, eu quero falar de 2. De uma dessa, aquilo que eu creio. Nós sabemos que Jesus ele vai voltar. Ele veio de forma humana, se encarnou, morreu no Calvário, subiu aos céus e ele falou que iria voltar novamente. E nós temos aí a primeira doutrina dessas doutrinas é o pré-tribulacionista. O pré-tribulacionista, ele crê que a igreja de Cristo, ela não passa pela grande tribulação. Não passa pela a ira que vai se manifestar sobre a terra. Cristo arrebata a igreja e vai para as bordas do Cordeiro, e depois Cristo volta com a igreja glorificada do Senhor. Agora o pós-tribulacionista, é nisso que eu creio. Eu vou sincero com os irmãos, eu um tempo atrás, eu até tinha essa visão em relação ao pré-tribulacionista. Mas eu examinando, eu estudando as escrituras, eu vi que tem algumas contradições em relação ao pré-tribulacionista. Por isso que agora eu creio que Jesus, a igreja do Senhor, ela passa pela grande tribulação. Ela passa por momentos que vai se manifestar sobre a terra. Então eu quero dar algumas bases bíblicas para isso. Então, como eu falei, o pré-tribulacionista, eles crê nas dispensações. Que primeiramente, Jesus veio para os judeus, e os judeus rejeitaram o Cristo, rejeitaram o Messias, que até ainda então eles não crê que Jesus é o Filho de Deus. E agora Deus abriu a porta da graça está aberta. Claro que a porta da graça está aberta para todos aqueles que quiserem receber Jesus como Salvador, receber a salvação por meio de Cristo. Então, o pré-tribulacionista, eles creem que há essa divisão entre judeu e igreja. E nós vimos na palavra de Deus, Paulo vai dizer que não há distinção entre judeu e grego. Então, o pré-tribulacionista, eles creem nessa dispensação, chamado dispensações. Então, o que estamos vivendo, segundo eles, claro que nós estamos vivendo o tempo da graça, o tempo do favor de Deus, por meio de Cristo Jesus. Só que a porta está aberta tanto para judeu, tanto para grego e tanto para gentio, Esta porta está aberta. Então, segundo a doutrina pré-tribulacionista, eles assimilam, está lá escrito em Daniel, capítulo 9,
a respeito das 70 semanas, que a tribulação será um período de 7 anos. 3 anos de paz, onde haverá um governo, né, do anticristo, do falso profeta, e haverá um governo, e depois haverá 3 anos, né, aonde Deus vai manifestar a sua ira. Então eu peguei alguns textos bíblicos aqui que o pré-tribulacionista usa, principalmente Romanos capítulo 1, Romanos 8:1, que diz assim: portanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então eles usam esse texto para alegar que a igreja não passa pela grande tribulação. Bom, primeiro, esse texto não tem nada a ver com volta de Cristo, volta de Jesus. Aqui não há condenação para Jesus, é a condenação eterna. Em outro texto que eles usam é 1 Coríntios, capítulo 15, do versículo 51 ao 50. Eis que vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, e nem todos seremos transformados. Então eles usam esse texto, essa parte desse texto, que nem todos vão morrer, né? Quer dizer, Jesus vem, arrebata, e nem todos vão morrer. E nem todos serão transformados. Então, esse nem todos serão transformados, é os que vão ficar para a grande tribulação. Aí diz assim, ó: no momento não abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptível, e nós seremos transformados. Porém convém isto, que o incorruptível revista de incorruptibilidade, e isto imortal, assim se revista de imortalidade. Enquanto isto que é corruptível, revista de incorruptibilidade, isto é moral, revista da imortalidade. Então cumpra-se a palavra que está escrito: tragado foi a morte. Então eles usam esse texto como argumentação. Outro texto que é muito usado, que está em Tessalonicenses 1:10. Esperar do céu o seu Filho, que ressuscitou entre os mortos, a saber, que nos livrará de sua ira. Bom, primeiramente esse texto eles usam como que Deus vai livrar o povo da ira dele. Só que essa ira não é a ira de manifestação de arrebatamento. Esta ira aqui, Deus está irado contra o homem e contra o pecado. Esta ira é da condenação eterna também. Outro texto muito usado: depois nós que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens. Encontrará com o Senhor nos ares, assim estaremos com o Senhor para sempre. 1 Tessalonicenses 5:9. Porque não nos destinou para a ira, para a aquisição da salvação do nosso Senhor Jesus Cristo. Agora vamos colocar aqui um parênteses nisso. Você que é leitor da Bíblia, você que é leitor da Palavra de Deus, qual foi o momento na Bíblia quando Deus manifestou a sua justiça, a sua ira? Deus poupou, quer dizer, Deus tirou o povo dele e manifestou a sua ira. Vamos tirar um exemplo. Quando chega no dilúvio, o Senhor Deus anunciou o dilúvio a Noé. Disse o que para Noé? Que o meio de salvação era se obter a segurança por meio da arca. Noé fez o quê? Montou aquela arca, ele e sua família foram salvos. Vamos outro exemplo. Sodoma e Gomorra, que foi manifestado como fogo, como ira de Deus. Deus poupou a vida de Ló e da sua família. Outro exemplo. Quando
Deus manifestou as pragas lá no Egito, qual foram os que não foram contagiados pelas pragas lá no Egito? O povo de Israel. Então assim, amados irmãos, será com a igreja. Então não existe arrebatamento secreto. Eu vou mostrar dentro da palavra de Deus que não existe este supostamente arrebatamento secreto, que Deus poupa a vida da igreja. A igreja passa pela grande tribulação, passa pelo cálice da ira de Deus. Deus pode poupar o povo na grande tribulação? Pode poupar, claro que pode, mas também pode sofrer os mártires, como está escrito na palavra de Deus. Porque a morte física, meus irmãos, para nada interessa. O que importa é aquilo que Cristo já nos fez conosco, é a salvação do nosso espírito, da nossa alma, o qual, quando nós aceitamos Cristo, isso já aconteceu. Então, aonde é que eu vou me basear naquilo que eu creio? Eu vou me basear em Mateus capítulo 24 e vou também me basear em Tessalonicenses, em Apocalipse 1:7, onde todo olho verá o Senhor Jesus vindo sobre as nuvens. Então, quando Jesus fala aqui, no sermão profético dos princípios das dores, diz assim. Então aqui nós temos que separar aqui, primeiro, Jesus, ele vai falar a respeito da profecia que já aconteceu no ano 70 depois de Cristo, quando os romanos invadem Jerusalém e matam muitos judeus e dispersam os judeus por todo o mundo. Aí vem depois, Jesus ele fala a respeito da grande tribulação. Em nenhum momento aqui Jesus ele fala dessa volta secreta. Então vamos acompanhar a palavra de Deus assim, ó. Jesus ia retirando-se do templo quando aproximou-se dele os seus discípulos para lhe mostrar a estrutura do templo. Então, os discípulos questionam Jesus para mostrar a estrutura do templo de Salomão, da sua segunda construção, porque o primeiro foi destruído por Nabucodonosor, pela Babilônia. Então agora os discípulos vão mostrar para Jesus. E aí o versículo 2. E porém perguntou: não veide tudo isto? Em verdade vos digo, que não ficará aqui pedra sobre pedra, que não seja derrubado. Esta profecia aconteceu na era 70 depois de Cristo. Estando com eles assentado no Monte das Oliveiras, aproximou-se dele os seus discípulos em particular, e lhe pediram: quando acontecerá estas coisas? E que sinal haverá a vinda do fim dos tempos? Neste versículo 3, os discípulos fazem uma pergunta para Jesus. Senhor, quando é que vai acontecer estas coisas? Qual será a vinda? Qual haverá o sinal da vinda do Filho do Homem? E o versículo 4 diz assim: e respondeu Jesus: acautelai-vos, que ninguém vos engane. Pois muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvirdes de guerra, rumores de guerra, e muitos não vos alarmardes que tais coisas aconteçam, ainda não é o fim.
Veja que Jesus, ele fala a respeito, olha, aqui não haverá pedra sobre pedra que não há de ser derrubado. Isso aconteceu no ano 70, quando os romanos invadem Jerusalém. Só que aqui Jesus fala assim, ainda não haverá o fim. Quer dizer, Jesus está dizendo que haverá sinais da sua volta. Haverá princípios para a sua volta. É o que nós estamos vivendo hoje, meus irmãos. Estamos vivendo princípios das dores. O que é princípio das dores? É como se fosse uma mulher que estivesse para ter um filho. Ela está com dores de parto. Só que eu posso garantir para você, pela palavra de Deus, Jesus não volta agora. Não volta agora, sabe por quê? Vou falar mais lá na frente. Porque tem uma profecia que tem que se cumprir. Eu vou falar mais na frente. Mas primeiramente vamos falar sobre os princípios. Que diz assim, ó. E respondeu Jesus, acutelai-vos que ninguém vos engane. E muitos virão em meu nome. Quantos têm aparecido aí, dizendo que é o Cristo? Dizendo eu sou o Cristo, enganarão a muitos. Quantos enganadores, meus irmãos, já passou e tem passado e existe hoje? E ouvireis guerra. Nós estamos vivendo guerra? Estamos. Alarmades, tais coisas devem acontecer, ainda não é o fim. Levantará nação contra nação, reino contra reino. Haverá fome. Estamos vivendo um tempo de fome, irmãos. Estamos vivendo de peste, coronavírus, pestes, terremotos em vários lugares. Todas estas coisas, porém, são princípios das dores. Estamos vivendo em princípios. A mulher está grávida, ela está próximo para ter o filho. Então vos de entregar e sedes atormentados. Vos matarão e serei odiados por todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos se escandalizarão. Quer dizer, muitos vão se escandalizar, vão se apostatar da fé, vão se desviar da verdade, do evangelho de Cristo. Trairão mutuamente e se odiarão uns aos outros. Surgirão falsos profetas. Será que hoje nós não temos falsos profetas? Será que hoje nós não temos homens mentirosos, homens enganadores? Tudo que Jesus proferiu está acontecendo. E enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, por se multiplicar o pecado, o amor de muitos se esfriará. Hoje, nós temos amor entre o mundo? Não. Hoje se mata por nada. Hoje a humanidade, um homem, está perverso. Quanto mais vai se agravando o pecado, mas o amor de muitas das pessoas vão se esfriando. Mas ele diz assim, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este é o evangelho do reino, e será pregado em todo o mundo. Em testemunha às nações, então virá o fim. Então aqui Jesus, ele fala, os primeiros capítulos, ele fala da destruição de Jerusalém. Da destruição do templo de Jerusalém. Isso já aconteceu. Tem muitos que dizem aí que Jesus já voltou, né? E cadê a grande tribulação? Que não está acontecendo. O que nós estamos vivendo é o princípio das dores. É princípios. Tudo que foi lido aqui já está acontecendo. Ainda vai acontecer mais. Ainda tem a profecia que está dentro da Bíblia, dentro da palavra de Deus, que ainda não se cumpriu. Vai se cumprir. Eu vou ler. Agora Jesus, ele vai falar da grande tribulação, que isto ainda vai acontecer. Estamos próximos. Sabemos o tempo? Não sabemos. Mas Jesus ainda não volta.
Ele vai voltar quando? Vou falar mais ali na frente também. Depois que nós lemos do capítulo 15 ao versículo 28. Diz assim: portanto, quando virdes a abominação e desolação que falou o profeta Daniel, está no lugar santo aquele que lhe entenda. Então, os que tiverdes na Judéia, fuja para os montes. Os que tiverdes sobre o telhado, não desça para tirar coisa da sua casa. Os que tiver no campo, não volte para trás para buscar as suas roupas. Mas ai das que tiverem grávidas, e que amamentam naqueles dias. Orai para que vossa fuga não aconteça no inverno e nem no sábado. Pois haverá então grande aflição, como nunca houve, desde o princípio até agora, e jamais. Se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Mas por causa dos escolhidos, por causa dos eleitos, serão abreviados aqueles dias. Então, se alguém vos disser, olhai, o Cristo está aqui, e não acrediteis. Vamos parar aqui. Se segundo os nossos irmãos diz que Jesus já voltou na era 70, como é que vai preencher o plano de salvação dos escolhidos? Aí fica difícil compreender. Se realmente Jesus já voltou, como é que já preencheu? Porque o versículo 22, se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados. Se Jesus voltou na era 70, então nós temos uma grande heresia para combater, que é o que nós estamos vivendo hoje. Muitos pregadores têm dizendo hoje que Jesus já voltou na era 70. E o que nós vamos fazer agora? Então não se precisa mais pregar o evangelho. Não precisa mais anunciar, porque o tempo dos escolhidos, dos eleitos já se completou. Então não é o que a Bíblia diz. Então se alguém vos disser, olha, o Cristo está aqui, e não acrediteis. Pois aparecerão falsos cristos, falsos profetas, farão tão grandes sinais e prodígios, e se fosse possível, enganaria até os escolhidos. Irmão, nós estamos vivendo isso. Irmão, o diabo cura, o diabo faz milagre, o diabo usa essas pessoas, mas só não engana os escolhidos, os eleitos de Deus, aquele que estuda, examina as escrituras. Estamos vivendo tempos difíceis, irmãos. Versículo 25. Prestai atenção, que vos aviso antecipadamente. Portanto, se vos disser, olhai, estais no deserto, não saias, e olhai, está no interior da casa, não acrediteis. Pois assim como o relâmpago sai no oriente, mostra até o ocidente, assim também será a vinda do Filho do Homem. E os que tiverdes, onde estiver o cadáver, ajuntarão os arbutres. Então aqui Jesus, versículo 15 ao versículo 28, Jesus ele está falando em relação à grande tribulação. Lá do versículo 1 até o versículo 14, Jesus fala dos princípios das dores. Do capítulo 15 ao versículo 28, Jesus fala da grande tribulação. Bom, aqui está acontecendo a grande tribulação. Está acontecendo. Você viu que nesse espaço, desses textos que eu li, nenhum momento Jesus falou de arrebatamento, que a igreja iria subir. Jesus não falou sobre isso. Agora o versículo 29, ele vai agora falar da sua vinda. E diz assim, e logo depois da aflição daqueles dias. Que a aflição? A grande tribulação. O sol se escurecerá, a lua não dará a luz às estrelas,
e cairão do céu, os corpos celestes serão abalados. Aí o versículo 30. A segunda volta de Jesus. Não é a terceira, é a segunda. Veio a primeira, agora ele vai vir a segunda. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos, vou repetir, todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e glória. Assim como o relâmpago aparece e some, quer dizer, você está vendo, e aparecerá o sinal do Filho do Homem, aonde todos os povos verão o Filho do Homem vindo sobre a nuvem do céu. Se os irmãos lerem lá em Atos dos Apóstolos, quando Jesus estava na sua ascensão, Jesus estava subindo ao céu, aqueles homens olhando, os galileus olhando, os judeus olhando Jesus subir ao céu, os discípulos olhando, e um chega 2 anos e fala assim: por que vocês estáis olhando para o céu? Da mesma forma que ele foi, ele voltará. Apocalipse também, 1:7 diz assim. Livro de Apocalipse. Apocalipse 1:7 diz assim: veide, ele vem com as nuvens, todo olho verá, até mesmo os que transpassaram. Todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, sim, amém. O que ele diz aqui? Todo olho verá, até aqueles que transpassaram, verão o Filho do Homem sobre as nuvens do céu. Aí ele continua aqui, o versículo 31. Ele enviará os seus anjos com um som muito forte e de trombeta, os quais ajuntarão todos os teus escolhidos, desde os 4 ventos e uma outra extremidade do céu. Está vendo aqui? Que não existe arrebatamento secreto aqui. Ele enviará os seus anjos, e com som muito forte de trombeta, os quais juntarão todos os seus escolhidos, todos os seus escolhidos. Então, se Jesus já voltou na era 70, e o que vai acontecer aqui? Já houve arrebatamento da igreja? Não, não houve. Então, cai essa falácia. O versículo 32. Aprendei agora esta parábola da figueira. Quando os seus ramos se renovam e brotam folhas, sabei que está próximo o verão. Igualmente, quando vide todas estas coisas, sabereis que está próximo às portas. Em verdade vos digo que não bastará esta geração a que todas essas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. O versículo 36. Quando o dia e a hora, ninguém sabe, nem mesmo os anjos, nem o filho, mas somente o Pai. Como foi nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem. Pois assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até o dia que Noé entrou na arca. E não perceberam, até que veio e levou, assim todos. E será também a vida do Filho do Homem. Então aqui, amados irmãos, você vê aqui os textos que eu li, você viu, se você que vai me acompanhar, você viu que não existe uma terceira volta de Jesus, a não ser a segunda volta. Ele foi, ele vai voltar. E agora, para mim defender a minha tese sobre o pós-tribulacionista, tem algo aqui que precisa acontecer. Vamos lá para 2 Tessalonicenses. O que precisa acontecer? Temos guerra, temos fome, temos peste. Tudo isso está acontecendo. É princípio das dores. 2 Tessalonicenses, tem que haver
uma coisa: a manifestação do anticristo. Quando é que ele vai se manifestar? Não sei. Pode ser hoje, pode ser amanhã, ele já existe, não sabemos. Mas está aqui, tem que se cumprir essa palavra, que é a manifestação do anticristo. Quando é que ele vai se manifestar? Provavelmente ele vai atuar na grande tribulação. E a igreja estará aqui. Ela não foi arrebatada. Diz assim, ora, diz assim, ó, presta atenção que Paulo diz, 2 Tessalonicenses capítulo 2. Ora, irmãos, enquanto a vinda do Senhor, Jesus Cristo, a nossa reunião com ele, rogamos. Então Paulo vai falar o quê? Ora, irmãos, enquanto a vinda do Senhor. Paulo está fazendo um anúncio da volta de Cristo, da volta do Senhor. Os irmãos da igreja primitiva, eles esperavam ansiosamente isso, porque a igreja estava passando por muitas tribulações, muitas perseguições. E os irmãos daquela época tinham a esperança que Cristo voltasse. Assim também a igreja tem esperança que Cristo volta. Arrebata a igreja, mas não será dessa forma. Será como a Bíblia diz. Diz assim, ó. E não sabeis, e não desistais facilmente o vosso modo de pensar. Não perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, ou se procede de nós, como se o dia de Cristo tivesse chegado. Aí ele vai falar assim, olha, ninguém de maneira alguém vos engane, pois isto acontecerá, sem que venha antes a apostasia, a manifestação do filho do pecado e filho da perdição. Está aqui. Isso falta se cumprir para Cristo voltar. De maneira vos engane, pois isto acontecerá, para que antes venha a apostasia. Sabe o que é apostasia? Desvio da fé. O anticristo. Ele tem que se manifestar. Quando fala anticristo, é ante as coisas de Cristo. Que ele, nós vamos ler aqui, que ele vai se manifestar contra as coisas de Deus. Ele se põe e se levantará contra tudo que se chama Deus, com objeto de culto. De sorte, assentará como Deus, no templo de Deus, querendo parecer ser Deus. Sabemos quem vai ser o anticristo? Não. Ele vai se colocar como um governo mundial. Ele vai colocar num trono, dizendo ser Deus, querendo ser Deus. Isto é um sinal muito forte que a grande tribulação chegou. E agora vos sabeis que detém para o seu próprio tempo seja manifesto. O seu tempo ele vai se manifestar, não chegou o tempo ainda. Ele vai se manifestar. Pois já muitos ministérios de justiça opera, somente um agora que detém e seja afastado. Aí ele vai dizer aqui, então se revelará o iníquo, que o Senhor desfará com o sopro da sua boca, destruirá pelo esplendor da sua vinda. A vinda deste iníquo, segundo a eficácia de Satanás, e com todo o poder, sinais de prodígio e mentiras, e com todo engano de injustiça, que procedem, parecem, porque não receberam o amor em verdade, serem salvos. Por isso Deus lhe enviará a operação do erro, para que não creiam na mentira, para que sejam julgados que não creram na verdade, antes tiveram prazeres na iniquidade. Está aqui. É isso que precisa acontecer. Princípio das dores nós estamos vivendo. Apostasia nós estamos vivendo. Desvio da fé. Mas a manifestação do anticristo ainda precisa se cumprir. Você vê que tudo que eu falei aqui, não houve nenhum momento deste suposto arrebatamento secreto. Mas sim, aquilo que Cristo prometeu sobre o princípio das dores. Agora eu quero ler mais um texto bíblico.
Apocalipse, capítulo 13, versículo 10. Se dizem que Jesus vai voltar para arrebatar a igreja primeiro, olha esse texto, Apocalipse 13, 10. E se alguém deve ir para o cativeiro, ele vai. Se alguém deve ir à morte à espada, vai ser morto à espada. Se é necessário que seja morto, nisso repousa perseveramente a fidelidade dos santos. O que o anticristo vai fazer, irmãos? Ele vai perseguir o mundo, vai perseguir a igreja. Quem tiver para ir para a espada, vai. Quem tiver ser morto, você vai. Tem uma heresia que também não cabe, que quando Jesus arrebatar a igreja, claro que isso não vai acontecer, porque os textos que nós lemos aqui, isso não vai acontecer, o Espírito Santo vai ser retirado. Aonde que está isso na Bíblia? Isso é invenção de homens que quer mostrar suas teologias. Se Deus é onisciente, onipresente, onipotente, como é que o Espírito Santo vai ser retirado? Não, de forma alguma. A igreja passa pela grande tribulação. Vamos ler mais uma vez o texto aqui, para mim terminar. Então, Jesus assim, olha, e depois da aflição daqueles dias, e depois da grande tribulação, aparecerá o Filho do Homem sobre as nuvens do céu. Só que o pré-tribulacionista crê que Jesus arrebata, a igreja passa pela grande tribulação e a igreja volta com Cristo. Mas não tem isso na Bíblia, não existe isso. Vamos lá. Capítulo 24, ó. E logo depois da aflição daqueles dias. Depois da aflição daqueles dias, o Senhor Jesus vai voltar para arrebatar, levar o povo eleito, escolhido, povo de boas obras, sofreu na mão de Anticristo. E outra, o livro de Apocalipse, eles têm a semelhança que chega a parte de Apocalipse, a igreja não está mais. E outra, o livro de Apocalipse ele não foi escrito em ordem cronológica. Que Deus abençoe. Se você quiser aí embaixo me refutar, mas me refute com base nas escrituras. Estou aqui para as suas boas críticas e as más críticas. Tá bom? Deus abençoe em nome de Jesus.